Olá, meu nome é Alexia Moraes, sou estudante de odontologia na Universidade Estadual da Paraíba, UEPB, no Campus 1, em Campina Grande. E hoje vim apresentar o projeto de pesquisa intitulado Avaliação de Contaminação Cruzada em Radiologia Odontológica Digital Extrabucal. Vamos percorrer por todo o trabalho por meio dos pontos de introdução, metodologia, resultados e discussão e, por fim, a conclusão. Bem, o exame radiográfico bucal ele é essencial para a conclusão de um diagnóstico final do paciente. Durante a realização desse exame, não há a exposição excessiva de saliva, sangue e secreções por parte do paciente. Por conta disso, muitos profissionais e estudantes acabam por negligenciar a biossegurança, ou seja, fazendo a desinfecção ineficaz das superfícies em que os pacientes entram em contato, e fazendo mau uso de máscaras e negligenciando por vezes o uso de luvas. Por conta disso, há disseminação e proliferação de patógenos que podem ocasionar doenças como abscessos e pneumonia. Visto isso, nosso trabalho objetivou avaliar o nível de contaminação cruzada na radiologia extrabucal. Os objetivos foram avaliar se há risco de contaminação cruzada para pacientes, alunos e professores e técnicos, visto que há uma alta rotatividade de pessoas no setor de radiologia diariamente. Verificar como é realizado o protocolo de biossegurança no aparelho de radiografia panorâmica digital, ou seja, como é feita a desinfecção antes e depois dos exames e se há uso de barreira física para a proteção dos pacientes. Também verificar o crescimento ou não de micro-organismos patógenos. Determinar qual o local do aparelho com maior crescimento microbiológico e analisar o crescimento de micro-organismos antes e depois da desinfecção química do aparelho. Visto isso, o local de pesquisa foi o setor de radiologia do Departamento de Odontologia no Campus 1 em Campina Grande. As amostras foram colhidas em 5 superfícies, sendo elas o bloco de mordedura, o apoio de mão direita, o apoio de mão esquerda, a parte frontal e verso do avental de proteção. E essas superfícies são do aparelho OP 3D Pro da Cavo. Essas amostras elas foram colhidas por meio de um suave, ao qual foi armazenado no tubo de ensaio esterilizado, contendo solução salina. Essas amostras elas foram colhidas em dias aleatórios, antes e depois dos exames de 9 pacientes também escolhidos randomicamente. Essas amostras colhidas elas foram levadas ao laboratório e foram semeadas em 3 tipos de meio de cultura, sendo eles meio agar-sangue, agar-nutriente e sabor-dextrose. Essa semeadura ocorreu na câmara de fluxo para que não houvesse qualquer contaminação do meio. E assim, essas amostras elas foram levadas até a estufa, que permaneceu lá por 48 horas por controlados 37 graus Celsius. Após passar esse tempo, foi analisado toda a coleta de resultado. E aí chegamos nos resultados e discussões. Esses resultados eles foram tabulados no Excel e depois processados no programa do SPSS. E resultou que 54,44% não apresentaram crescimento microbiológico. 38,89% das amostragens foram de baixa concentração. Apesar de ser menos da metade, ainda é um número expressivo. Assim, também houve 53,33% das coletas que houveram proliferação após a realização do exame, ou seja, após a realização do exame, houve uma maior contaminação, houve uma maior presença de micro-organismos patógenos. O agar-sangue foi o meio de cultura onde mais houve multiplicação de micro-organismos, sendo representado por antes das amostras, antes do exame, foram 42,80% e depois do exame, representado por 48,21%. E o agar-sangue, ele é responsável pela multiplicação principalmente de bactérias, estafilococcus e streptococcus. O bloco de mordedura foi o local, a superfície mais contaminada, representando 26,31% das coletas antes do exame. E das amostragens colhidas,
Após a radiografia panorâmica, 25,53% se refere à parte frontal do avental. Assim, foi identificado o alto crescimento de Staphylococcus em todos os locais da radiografia extraoral, confirmando o estudo de Malta em 2016. Como também a quantidade de colônias de fungos, foi determinado que a maior quantidade encontrada foi antes dos procedimentos do exame de radiografia extraoral. Por fim, conclui-se que o setor de radiologia está vulnerável à contaminação por diferentes micro-organismos, pois 38,89% ainda é uma alta porcentagem, sendo responsável pela disseminação e proliferação de micro-organismos. Ou seja, é essencial reforçar as práticas de biossegurança entre profissionais e estudantes, a fim de haver uma desinfecção eficaz das superfícies em que os pacientes entram em contato, haver o uso adequado de máscaras, luvas e sobreluvas. E também é indispensável reforçar os métodos de desinfecção mais eficazes no setor de radiologia do Departamento de Odontologia, a fim de proteger todas as pessoas que adentram esse setor diariamente. Essas são as nossas referências e eu agradeço pela atenção.